Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 109 de língua portuguesa para o nono ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje é a última parte, a parte 4 de fonética e fonologia. E os objetivos desta aula de hoje é conhecer a classificação das vogais e das consoantes. Na aula anterior, nós estudamos a respeito de vogais, semivogais e consoantes. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, conhecendo o nome, a classificação que elas recebem. Bom, vamos começar então falando da classificação das vogais, pessoal. Então, temos ali, né, o primeiro tópico, que vai nos dar essa classificação quanto ao papel das cavidades bucal e nasal. Então, nós vamos ter ali dois grupos, que é o grupo das vogais orais e o grupo das vogais nasais. Então, a corrente de ar, quando nós falamos uma palavra, ela pode passar só pela nossa boca e, nesse caso, então, recebe o nome de oral, ou simultaneamente pela nossa boca e pelas nossas narinas. E aí nós vamos chamar então de nasal. Vamos começar com as vogais orais. Então nós temos ali, ó, pata, sapé, veia, vila, sol e fluxo. Nessas palavras nós temos vogais, letra A, letra E, letra I, letra O, letra U. Então, como que eu vou classificar? Como é que eu vou saber quando uma vogal ela é oral? Na pronúncia, né, dessa vogal, mas esse quadrinho que eu coloquei aqui embaixo, ele está indicando quando que uma vogal é classificada como oral. Então, é o caso do A, esse A que sai bem aberto, é o caso do E, não necessariamente tem que ter acento. Tem palavras que não têm acento, mas tem som de E, como por exemplo, boneca. Já boné tem acento, né? Então, quando apareceu o acento agudo em cima da letra, representa um som aberto. Quando aparecer o acento circunflexo, representa um som fechado. E quando aparece um tio em cima da letra, é um som nasal, ok? Então, acho que isso é bem importante para que você reconheça, né, o significado dessas letrinhas. Então, são vogais orais. A, E, I, O e U. Veja, quando a gente fala, o som sai somente pela boca. Pode fazer o teste aí na sua casa. Pronuncie essas letrinhas como a professora pronunciou e você vai ver que o som sai apenas pela boca. Muito bem. E as vogais nasais? Vamos observar ali as palavrinhas que eu trouxe, ó. Fã, tempo, cinto, sombrio, fundo. Pode pronunciá-las aí na sua casa também e você vai perceber que agora parte do som saiu pela boca e parte, né, do ar saiu pelo nariz, né, pelas fossas nasais, ou seja, produzindo um som nasal. Então, são vogais nasais. Lembrem que quando tem o tio em cima da letrinha, né, isso aqui representa um som nasal. Então, é em, in, on, É como se tivesse apoiado ali na letra M ou na letra N, né? Porque ele é nasal, certo? Então, são palavras que
ou tem o tio em cima da letra, né? Que é o ão, ãe, ães, ões, ou são apoiadas na letra M de mãe ou N de navio, certo? Muito bem. 2, pessoal, quanto à intensidade. A intensidade, ela está relacionada com a tonicidade da vogal, né? Se ela é forte ou se ela é fraca. Então, nós temos aqui, quanto à intensidade, 3 possíveis classificações. Nós temos as vogais tônicas, as vogais átonas e as vogais subtônicas. Muito bem. Vamos começar então falando das tônicas, que são as fortes. As vogais tônicas, pessoal, são aquelas que estão nas sílabas tônicas das palavras. A gente sabe que cada palavra possui apenas uma sílaba tônica. Então, a vogal que estiver na sílaba tônica, ela é tônica também, certo? Não necessariamente precisa ter acento, porque nós temos ali, ó, vários exemplos de palavras que a palavra não é acentuada, mas ela possui vogal tônica porque ela tem sílaba tônica. Toda palavra tem sílaba tônica. Então, no caso ali do café, o E é a vogal tônica. Cama é esse A aqui, né? Esse E. Roda é esse O. Perto é o E. Barco é o A. E aqui é o I. Por quê? Porque essas vogais estão na sílaba tônica da palavra, certo? Muito bem. E agora as vogais átonas. Eu usei os mesmos exemplos, né? Acho que troquei umas palavrinhas ali, mas procurei usar alguns iguais para mostrar para vocês que, tirando a vogal tônica, as outras daí são átonas. Então, vogal átona são as vogais das sílabas átonas. Na palavra massa, a sílaba tônica é mas. Então, a vogal átona é esse último A aqui, ó, porque aqui está a sílaba átona, né? No sa, que é mais fraco. Bote, bo é a sílaba tônica. Então, o E aqui, né? Esse E que está na sílaba átona é uma vogal átona. Aqui, ó, esse exemplo eu peguei igualzinho aqui de cima. Então, o I lá em cima era tônico, porque estava na sílaba tônica. Então, o A é a sílaba átona, por isso também é a vogal átona. Perto, olha aqui, ó, o to é a sílaba átona da palavra perto. Então, o O é vogal átona. O mesmo acontece ali no roda. O da é a sílaba átona, então esse A é átono também. Cama. O primeiro A é tônico, porque está na sílaba tônica. O segundo A é átono, porque está na sílaba átona. E barco. O O é vogal átona, ok? Muito bem. E ainda a gente tem, pessoal, as vogais subtônicas, ou seja, um meio a meio. Ela não é nem forte nem fraca, certo? Então, a gente diz que as vogais subtônicas, elas são as vogais das sílabas subtônicas. A gente já aprendeu lá, nas aulas anteriores, o que é uma sílaba subtônica. Normalmente ocorre nas palavras derivadas. E a sílaba subtônica vai ser exatamente a sílaba tônica da sua palavra de origem. Então, lá na palavra cafezinho, cafezinho deriva de café. Na palavra café, o fé é a sílaba tônica da palavra. Então, esse mesmo fé aqui no cafezinho vai ser a sílaba subtônica. Portanto, esse E aqui é a vogal subtônica, certo? Lembrando que café tem acento, cafezinho não tem, porque a sílaba tônica de cafezinho é o zi, certo?
Também ocorre na palavra somente, porque somente é derivado de só. Só tem acento no O, certo? Somente. Agora eu tenho outra sílaba tônica aqui, ó. Somente. O men é a sílaba tônica. Então, esse O aqui do somente, eu chamo de vogal subtônica. É aquela que a gente se engana e quer colocar o acento e não tem. E o mesmo vai ocorrer no facilmente, né? Porque facilmente vem da palavra fácil. Lá na palavra fácil, o Fá é a sílaba tônica e leva acento. Então, no facilmente não tem acento e esse A é uma vogal subtônica, né? Porque ela engana a gente, porque ela vem lá do fácil. Então você acha que ela é a tônica, ela não é a tônica, ela é a subtônica, tá? Porque a sílaba tônica mesmo aqui é o men, né? Facilmente, ok, pessoal? Muito bem, também é importante você também pronunciar essas palavrinhas aí para que você perceba exatamente isso que eu estou falando. Número 3, pessoal, quanto ao timbre. Então, o timbre ele está relacionado com a abertura da nossa boca na hora de falar as palavras. Aí nós vamos ter, então, vogais abertas e vogais fechadas. Então, primeiro ali as abertas. As abertas, elas são as produzidas com uma abertura maior na cavidade da faringe e da boca. São exemplos ali de palavras com vogais abertas. Sapo, neve, bola, sofá, pé, cipó. Você consegue, na hora de pronunciar a palavra, observar que você produz esses sons abrindo mais a boca para falar. Então, são vogais abertas. Olha lá, para que você identifique aqui. Eu já falei para você, né, mas vou repetir. Quando tem um acento agudo ali, representa um som aberto. Então, A, E, O, certo? Essas são as vogais abertas. E as vogais fechadas? As vogais fechadas são o oposto das abertas. Porque ao pronunciar uma vogal fechada, a gente pronuncia com maior estreitamento na cavidade da faringe e da boca. Então, a gente fecha um pouquinho mais a boca para falar. Que é o caso do E, mesa, do O, domador, do I, bico, do U, útero e, pessoal, todas as nasais também são fechadas, né? Então, on, em, in, é vogal fechada, certo? Olha a representação aqui, então. O E com acento circunflexo e o O com acento circunflexo são fonemas fechados. É uma representação de som fechado. Então, E, O. Tem palavra que não tem acento circunflexo, mas que tem apenas esse E fechado e esse O fechado, tá? Então, isso aqui é uma indicação de som fechado. E, O, I, U e todas as nasais que eu já falei para vocês. Temos também as vogais reduzidas, que são as vogais reduzidas no timbre, porque são as vogais átonas. Então, toda vogal átona a gente chama de vogal reduzida, tá? Então, na palavra lata, o lá é forte, o tá é fraco. Então, esse A aqui é uma vogal reduzida. Amora, o mó é tônico. Então, os dois As, o do começo e o do final, são vogais reduzidas. Leite, o lei é a sílaba tônica, então esse E aqui do T é uma vogal reduzida. Bolo, o bo é tônico, o lo é átono. Então esse O aqui do finalzinho é uma vogal reduzida. Então vogal reduzida são as vogais átonas, as fracas, ok? Muito bem, e ainda, né, o quarto item ali, quanto à zona de articulação. Então, a zona de articulação está relacionada com a região da boca
onde as vogais elas são articuladas. Veja, vogais anteriores, elas são articuladas com a língua elevada em direção ao palato duro, que é o céu da boca, próximo aos dentes. Algumas sílabas ali, ó, como pé, lê, li, lendo, lindo. Quando você falar essas palavrinhas, né, você pode treinar aí na sua casa, você vai perceber que a sua língua, ela encosta lá em cima no céu da boca ou está muito próximo do céu da boca. Então, as vogais anteriores são os seguintes sons: o som do é, do e, do i. O que é o tio em cima aqui? Nasal. Em, in. Né? Lá no lendo, lindo. Né? A língua encosta bem no céu da boca. Então, estas são as vogais que eu chamo de anteriores. Temos também as vogais médias, que são articuladas com a língua mais abaixada, quase que em repouso. A gente quase não usa a língua aqui para pronunciar uma vogal média. São vogais médias: o A, esse aqui seria um A e um an. Então, ma, ram, pasta, basta. Né? Percebe que a língua fica em repouso. Então, vogais médias são produzidas por estes três sons da letra A. E as vogais posteriores, elas são articuladas quando a língua ela se dirige ao palato mole, né? Então, seria um pouco mais atrás do céu da boca. Então, o O de pó, O de lobo, U, resumo e OIN, do põe. Então, você consegue perceber que a sua língua ela fica para trás, né? Ela vai lá para trás da boca, ó. Então, são vogais posteriores, essas ali do quadrinho, pessoal. O, U, ON e Lembra? Com o tio em cima é som nasal. E agora que a gente falou da classificação das vogais, vamos conhecer a classificação das consoantes. Também nós vamos ter aqui 4 critérios para classificar as consoantes. Primeiro critério: o modo de articulação. Então, é a forma pela qual as consoantes elas são articuladas na hora que a gente fala essa consoante ou uma palavra. Então, quanto ao modo de articulação, as consoantes elas podem ser chamadas de oclusivas ou constritivas. Veja só a diferença. Nas oclusivas, existe um bloqueio total do ar. E nas constritivas, existe um bloqueio parcial do ar. Vamos ver isso mais na prática. Então, são consoantes oclusivas. P, T, Q, B, D, G. Exemplos: pato, tato, data, gato. Bom, na oclusiva havia o que, pessoal? Um bloqueio total do ar. Então, quando você fala a palavra P, ou quando você vai falar uma palavra que tem esse P, você percebe que existe um bloqueio total, né? Que você precisa fechar a boca para falar, né? Então, primeiro ela fecha, depois ela abre. Nas constritivas, nós temos várias classificações. E em cada uma delas eu já coloquei quais são, né, as consoantes que correspondem a cada uma. Então, nas constritivas, que a gente chama de fricativas, produz um ruído, como se fosse uma fricção, que é, no caso, ali o fonema, né? Do F, o F, o C, o X, o V, Z, G. Quando você pronuncia, você consegue observar que produz esse ruído, né? Essa fricção. Por isso, então, ela é chamada de fricativa. São exemplos, né, de palavras em que você encontra uma consoante constritiva fricativa.
Fato, cebola, xícara, vaso, casa, jeito, ou seja, palavras que tenham aquelas sílabas ali ou aquelas letras, aquelas consoantes. Também temos as constritivas laterais, que a língua fica no centro da boca e o ar sai pelas laterais, que é o caso do L e do lhe, ou seja, do L e do LH. Então, leite, palha, né? Então, a língua fica lá no meio da boca e o ar acaba saindo pelas laterais da nossa língua. Constritivas vibrantes. Vibrantes porque produzem um movimento vibratório rápido da língua. Temos o que aqui como vibrante? O R e os dois R's, né? Então, o re e o re, né? Quando eu coloquei ele com dois R's, é quando a gente fala forte. E um R só é o fraco, né? Então, caro, carro, pera, roda. Roda só tem um R, mas na hora que eu pronuncio, ela é vibrante, ela é forte, né? Como se fosse dois R's na pronúncia. O 2, quanto ao ponto de articulação, que é o lugar onde a corrente de ar ela é articulada. Que lugares são esses? Lábios, dentes, o palato, que é o céu da boca, né? Então, de acordo com o ponto onde ela é articulada, as consoantes podem ser classificadas como bilabiais. O nome já diz, né? Bilabial quer dizer os dois lábios se encostam. Então, lábios mais lábios é o PBM. Veja, quando você pronuncia palavras com o som do P, do B e do Me, você junta os dois lábios, né? Então, capa, bola, mato. Lábio-dentais. Lábio-dentais corresponde ao lábio mais os dentes superiores, que é o caso, então, do fe, ve, faca, vaso. Né? Você consegue perceber que seus dentes superiores, são os dentes de cima, eles encostam nos lábios inferiores, né? Então, fe, ve. Temos também os linguodentais, língua mais dentes superiores. Quais são, então, as letras, né, as consoantes? O T, o D e o NE, né, as palavras com a letra N. Tela, dado, nada. Ó, a língua, gente, encosta direitinho lá nos nossos dentes de cima, tá? Pode pronunciar aí na sua casa essas palavras, ó, tela, dado, nada. A língua está encostada nos dentes de cima, nos dentes superiores. As alveolares, língua mais os alvéolos, então são os sons, né? Do C, do Z, do LE, do RE, né? Aqui só o RE. Então, sala, casa, lado, arara, né? Pode perceber também, faz aí o teste, né? A pronúncia. As palatais, o dorso da língua no céu da boca. Che, ge, lhe, nhe. Então, a parte de cima da nossa língua, ela encosta lá em cima no céu da boca quando você pronuncia palavras com essas consoantes, né? Com esses fonemas aí. Então, é o caso ali de cheiro, gente, palha, manhã, né? No inhã, no som do inhê, é onde mais a nossa língua encosta lá em cima no céu da boca, né? Então, são chamadas aí de consoantes palatais. E as velares, a parte posterior da língua, encosta no palato mole. O palato mole é lá atrás. Né? Então, ó, o que, ge, re, faca, figo, rato, carro, né? Quando você pronuncia, você sente a tua língua lá atrás, encostando bem lá atrás, né? Então, o palato mole é para trás do céu da boca. Muito bem. Quanto à função das cordas vocais, olha quanta coisa a gente coloca em ação para pronunciar uma palavra, né? Para falar. E como é importante a gente conhecer, porque assim a gente pronuncia corretamente também as palavras. Então, se as cordas vocais, elas vibram, a consoante ela é chamada de sonora. E se não vibrar, a consoante ela é chamada de surda.
Então, ali na letra A, ó, surdas, sem vibração das cordas vocais. São essas ali, P, T, Q, C, F, X. Ok? Eles são os fonemas, né? Que dão origem, então, a palavras formadas por estas letras. Pato, tela, caso, cedo, fada, piche. Se você colocar aqui, você sente que não vibra, né? Não vibra a corda vocal. E as sonoras têm vibração das cordas vocais. B, D, G, V, Z, G, L, Lhe, Re, Re, Me, Ne e Nhe. Muito bem, esses são todos os sons que fazem vibrar, né, as nossas cordas vocais. Exemplos ali de palavras em que a gente encontra, então, consoantes sonoras. Bola, data, gato, gema, malha, reto, neto, unha, etc. E por último, então, né, já que eram 4 critérios, com relação à função da cavidade bucal e nasal. A gente já falou em vogais, orais e nasais. Para as consoantes também a gente vai aplicar essa mesma regrinha. Então, caso o ar saia somente pela boca, a gente chama as consoantes de orais. Mas se também o ar sair, né, pelo nosso nariz, aí a gente chama então de consoante nasal. Bom, consoantes nasais, pessoal, só o M, o N e o NH, né? O Me, o Ne e o Nhe, né? Que você percebe então que o som realmente, ao produzir esse som, tem um tanto que sai pela boca, mas um tanto você acaba expelindo esse ar pelo nariz. Então, em medo, nariz, unha, minhoca, ou seja, qualquer palavra que tiver uma consoante nasal. Me, Ne, Nhe. Tirando, então, essas 3 que são nasais, todas as outras consoantes a gente classifica como consoantes orais, né? Então, vamos tirar o M, o N e o NH. Tirando esses 3 sons aí, os demais, todos eles produzem sons orais. Ok, pessoal? Meu Deus, quanta coisa, não é mesmo? Você já sabia de tudo isso? Eu acho que não, mas isso vai ser bem importante, né? Quando você for para o ensino médio no ano que vem, você vai estudar bastante de fonética e fonologia e aí você já vai pelo menos com algum conhecimento, né, a respeito deste assunto que faz a gente pensar de que forma que as palavras são pronunciadas e são faladas. Então agora vai lá para os exercícios, né? Não pula essa etapa, ela é bem importante para você fixar esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!